Fácil de achar. Jonas capítulo 1. Livro do profeta Jonas capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Sabemos que nós servimos a um Deus onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem 1 milímetro sequer nesse universo que o nosso Deus não preenche. Já pude sentir grandemente a presença de Deus neste lugar. Mateus capítulo 18, verso 20. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio, porque o lugar de Jesus é em nosso meio. Em João 19, 18, a Bíblia diz que crucificaram e com ele outros 2. Um à direita, outro à esquerda e Jesus no meio, porque no meio é o lugar de Jesus. Em Lucas 2,46 aconteceu que passado 3 dias o acharam no templo assentado no meio dos doutores, porque o lugar de Jesus, aleluia, é em nosso meio. Em João 20,19 a Bíblia diz que chegando, pois à tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos com medo dos judeus tinham se ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e diz: a paz seja convosco. Portanto, o lugar de Jesus é em nosso meio. Jesus está em nosso meio, operando. Ninguém vai sair daqui nessa noite de mão vazia. Cada um vai levar a sua porção, porque Deus, Ele não dispensa ninguém, aleluia, de mão vazia. A palavra é essa que nós lemos do profeta Jonas. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo o profeta Jonas. Ou seja, o seu nome significa pomba, que é o símbolo da paz. Mas, longe de ser um homem pacífico, Jonas era um ser que estava em guerra consigo, estava em guerra com as pessoas e estava em guerra com Deus. Jonas, ele era um profeta, e Deus delega a ele a função de apontar o caminho da salvação para aquele povo, a qual estava perdido, a qual ainda não conhecia o Senhor. A cidade de Nínive, o pecado, ele tinha crescido de tal maneira que agora demandava uma intervenção divina. E Deus vai usar a sua ferramenta, o profeta Jonas. Porque quando o texto diz em Marcos, capítulo 16, verso 15: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isso não foi delegado ao pastor, não foi delegado, foi delegado a todos. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E quando nós vemos, veio a palavra do Senhor a Jonas, e disse para ele ir a Nínive, mas ele desobedece a ordem do Senhor e ele vai para Tarsis. Ele é um homem em fuga. Ele estava achando que ele podia se esconder de Deus. Mas o texto nos revela no Salmo 33,14 que da sua morada ele contempla todos os moradores da terra. Que o Senhor está nos contemplando nesse momento. E ninguém consegue fugir dos olhos dele. Porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, verso 3, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 16, verso 9, que os 7 olhos do Senhor passam por toda a terra. Em Zacarias 4,10 fala dos 7 olhos do Senhor, que o Senhor nos sonda, que o Senhor nos conhece. O Salmo 101 e o verso 6 diz que os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E alguns dizem que o grande nome desse livro é o peixe, mas o grande peixe só aparece 4 vezes no texto. A cidade de Nínive só aparece 8 vezes no texto. O nome do profeta Jonas aparece 18 vezes no texto. Mas nesses 4 capítulos que compõem o livro de Jonas, o nome do Senhor aparece 36 vezes. Porque o Senhor é que está no comando. Porque o Senhor, que é o dono do céu, o dono da terra, é Ele que chama, é Ele que abençoa.
É Ele que empobrece, é Ele que enriquece, é Ele que faz descer a sepultura, é Ele que faz subir a sepultura. E esse livro nos revela que é Deus que está no comando, porque foi Deus que enviou a tempestade, foi Deus quem balançou o mar, foi Deus quem balançou o barco, foi Deus que mandou o peixe, foi Deus que deu ordem ao peixe para engolir o profeta, foi Ele que manteve Jonas vivo, foi Deus que provocou arrependimento no povo, foi Deus que fez nascer aquela planta, foi Deus que fez secar aquela planta, ou seja, Deus é quem está no controle. Louvado seja o nome do Eterno. Quando nós analisamos de forma aprofundada, quando o texto diz, e veio a Jonas filho de Amitai, Amitai significa verdade, ou seja, Jonas foi criado aonde existia a verdade, aonde a verdade estava estabelecida, onde a verdade estava consolidada. E Jonas sabia muito bem que o arrependimento, ele move o coração de Deus. Que um coração quebrantado, um coração contrito, Deus ele não despreza. Nós sabemos que Jonas, ele está em fuga. Ele está com medo não da ira de Deus, mas da sua misericórdia. Porque ele não queria que o povo de Nínive fosse salvo. Porque os ninivitas eram inimigo mortal do povo naquela época. E nós sabemos que essa cidade ela estava rendida ao pecado. Essa cidade ela estava tomada por feitiçaria. Eles, quando capturavam seus inimigos, eles decepavam a mão, eles vazavam os olhos. Daí vem aquela expressão, isso custa os olhos da cara. É porque os assírios, porque Nínive era a capital da Síria, e quando eles capturavam seus inimigos, eles vazavam os olhos, eles decepavam as mãos, eles se enterravam no deserto com a língua para fora com o prego, para que eles perecessem e morressem. Então eles eram muito cruéis com toda a vizinhança que cercava a Síria. Então Jonas, ele não queria que aquele povo tivesse a salvação. Por isso que quando Deus manda ele para Nínive, ele pega o caminho ao contrário e vai para Tarsis. E nós vemos que Jonas, ele era um teólogo que não orava. Ele só fez 2 orações. A Bíblia relata que ele só fez 2 orações. Uma para viver, quando ele estava no ventre do peixe, e uma para morrer, quando Deus vê o arrependimento do povo e decide salvar o povo. Então Jonas é um teólogo que não ora, e ele só faz 2 orações, uma para viver e outra para morrer. Era um pregador que não pregava. Ele relutou em levar a mensagem. E todos nós fomos chamados para levar a mensagem do Evangelho para o nosso vizinho, para o nosso, aonde nós trabalhamos. É por isso que Mateus 5,13 diz que nós somos o sal da terra, porque o sal ele serve para salgar. Então nós precisamos salgar o ambiente, nós precisamos salgar o nosso trabalho, salgar a nossa casa, salgar os nossos vizinhos, salgar, porque nós precisamos dar gosto. Se nós vamos ao supermercado, a prateleira mais suja é a do sal, e o sal ele não aumenta, porque o sal ele não aparece. Aumenta o arroz, aumenta a carne, aumenta o feijão, mas o sal não aumenta. A gente não vê passando propaganda de sal, e também não tem nenhuma placa dizendo promoção de sal. Aí você joga o sal na carne, joga o sal na salada, joga o sal no arroz, o sal não aparece. Mas no dia que o sal aparece, alguém diz, a comida estava salgada. Porque no dia que o sal aparece, estraga o banquete. No dia que o pregador aparece, estraga o banquete. No dia que o cantor aparece, estraga o banquete. Porque quem tem que aparecer é ele, o sol da justiça. E aonde o sol da justiça, a estrela não brilha. Candaragaçúbia, louvado seja o nome do Eterno. Porque é muita gente querendo aparecer.
E para Jesus só sobrou a cruz. Aí quem sai com menos sai com 2. Cantor Revelação e troféu a música do ano. E para Jesus só sobrou a cruz. Então Jesus está dizendo: você é o sal, você não pode aparecer. Então você tem que salgar o ambiente, salgar o teu trabalho, salgar o teu vizinho, salgar o teu parente. Porque depois que você come uma coisa muito salgada, o que dá vontade de fazer? Beber água. Jesus se põe em pé e diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Porque quando você salgar a vida de alguém, esse alguém vai ficar com sede. E Jesus tem a água que mata a sede. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele era um profeta que não obedecia à voz de Deus, que não estava no centro da vontade de Deus. E um crente em rota de fuga, ele é um causador de tempestade. Em vez de ele ser bênção, ele se torna um causador de problemas. Nós vemos que Jonas, ele coloca a vida dos marinheiros em risco. Jonas dorme, desce para o porão do barco, adormece, vem uma grande tempestade. Os marinheiros vão até ele e dizem: acorda, dormente, de onde você é? Quem é você? E ele diz: eu sou hebreu e temo a Deus. Sou hebreu e temo a Deus. Mas Deus diz: vai a Nínive. Ele vai para Tarsis. E a Bíblia diz em Provérbios 1:7 que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É por isso que Lucas 6:46, o texto diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não façais o que eu vos mando? Porque chamá-lo de Senhor é fácil, mas nós precisamos fazer uma faxina milimétrica no porão da alma, para saber se nós estamos no centro da vontade do Deus eterno. Porque Jesus disse: esse povo se aproxima de mim com lábios e palavras, mas o coração está longe de mim. Nós precisamos de coração inteiro. É de coração inteiro, sem parcialidade. O próprio Pedro, ele está na casa de Cornélio. Ele sobe no terraço e tem uma visão. E Deus diz: mata e come. E ele diz: de maneira nenhuma, Senhor. Me chama de Senhor, mas não faz o que eu mando. Nós precisamos fazer o que o Senhor está mandando. Nós precisamos andar de acordo com as Escrituras. Nós precisamos do cereal do céu. Nós precisamos ser norteados por essa palavra. Porque é através da palavra que eu sei o que é céu, o que é o inferno, o que me faço para desviar do inferno. Porque Provérbios 15:24, o texto diz que o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Porque o inferno não é utopia, não é falácia, não é mentira. O inferno é verdade. E paz, meus senhores, a Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Porque o Senhor quer nos livrar. O Senhor quer tratar conosco. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. E Deus, Ele não está mais falando com o profeta Jonas através da sua palavra. E veio a mim a palavra do Senhor. Deus não está mais falando com ele através da sua palavra. Deus agora está falando com ele através das suas obras. Deus está falando com ele através do mar. Deus está falando através do vento. Deus está falando com ele através da tempestade. Porque tem crente que só entende quando Deus fala, quando ele está na tempestade. Mistério, meu Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Aí nós vemos que o mar está obedecendo a Deus, o peixe está obedecendo a Deus, a tempestade está obedecendo a Deus, menos o seu servo. Servo teimoso. E ele está numa descida íngreme, porque o texto diz que ele estava em Gade e ele desce para Jope. Aí ele desce para o navio. Aí ele desce para o porão. Aí ele desce para o mar. Aí ele desce para o ventre do peixe.
E o Salmo 42, o verso 7, o texto diz que um abismo chama outro abismo. Provérbio 16, 33 diz que a sorte é lançada, mas do Senhor procede a decisão. Aleluia! E a sorte de Jonas está lançada. Ele está no ventre do peixe. E muita gente quer atenuar, diminuir, dizendo que isso não poderia ter acontecido. Mas se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o peixe, eu acreditava. Porque é Bíblia. E nós temos que ser norteados pela Bíblia. E aí Jonas, ele vai fazer do oceano a sua sala de oração. Ele vai fazer do ventre do peixe a sua sala de oração. Porque ele não orou para comprar passagem, ele não orou para entrar no barco, ele não orou para descer para o porão. Ele só orou quando ele estava totalmente emparedado pelo Senhor. Ele só orou quando ele descobriu que de fato o seu mundo ruiu. E assim é muito crente no dia de hoje. Ele só ora quando ele de fato percebe que o seu mundo está ruindo. Quando ele está no meio de uma tempestade. E esse problema é para te levar para mais perto dele. É para, como Deus usou o irmão aqui, é para você descer mais na presença dele. Porque Deus, ele tem pressa na minha e na tua vida. Porque o homem quando trabalha, ele trabalha. Mas quando o homem ora, aí é Deus que trabalha em seu favor. Porque a oração tem perna e anda, tem asa e voa. E vai direto para o trono do Pai. O crente morre, mas a sua oração permanece de pé. Louvado seja o nome do Eterno. Deus manda o peixe, porque Ele está dizendo que está no controle. Deus manda no céu, manda na terra, manda debaixo da terra. Por isso que o texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 6, diz que Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que debaixo do céu, debaixo da terra, todo joelho se dobre diante dele, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele está tão no comando, que tem um dos textos claros na Bíblia, é Lucas capítulo 5, verso 10, na pesca maravilhosa, quando Pedro sai para pescar. E Pedro, ele não é um pescador, ele não pesca por hobby, ele é pescador profissional. Ele sabe que à noite os peixes maiores saem para se alimentar. Ele vive daqui. Ele não é um aventureiro. E quando Jesus o encontra, ele diz: havendo eu pescado a noite toda, sabendo que os peixes maiores saem para se alimentar à noite. Ele é um pescador profissional, vive disso. E Jesus disse: vamos pescar? E ele diz: mas pescar eu tentei a noite toda e nada apanhei, mas sobre a tua palavra. E quando eles se adentram ao mar, ele diz: vai ao mar alto. Ele está dizendo: eu quero algo mais profundo. Ao mar alto, mais fundo. E quando Jesus disse: lança a rede, a Bíblia diz que a rede ela se rompia de tantos peixes. Porque Pedro conhecia muito de pesca, muito de rede, muito de barco, muito de mar, mas Deus conhece o peixe. Deus conhece o peixe nessa noite. Deus sabe o que eu e você estamos passando nessa noite. Aleluia. E a sua mão não está encolhida, o seu ouvido não está gravado, para que Ele não possa ouvir o teu clamor nessa noite, para que Ele não possa nos abençoar nessa noite.
Eterno, aleluia. Porque quando chegar o Kairos de Deus, o tempo de Deus na sua vida, então você não vai lançar a rede para pegar o peixe vai pular na tua rede. Aleluia. Porque o tempo de Deus, aleluia, há de chegar na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que crente não pode faltar em culto. Porque no dia que Judas faltou no culto, no dia que Tomé faltou no culto, então Jesus apareceu. E quando os discípulos contaram: Tomé, Jesus esteve aqui, nós o vimos, e ele disse: eu não acredito. Jesus apareceu e disse: põe o teu dedo sobre meus cravos e seja crente. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Glória a Deus. Porque no dia que Tomé faltou no culto, Jesus apareceu. Aleluia. Talvez Deus disse: olha, o meu servo, quando ele chegar na minha casa hoje, a bênção dele já está preparada. É por isso que nós não podemos faltar em culto. Porque Deus, ele nos sonda, ele nos conhece, esquadrinha o nosso coração, conhece o mais profundo, no âmago da nossa alma. Quando nós lemos Atos capítulo 9, verso 11, Jesus dizendo: vai à rua direita, na casa de Judas, pergunta pelo homem chamado Saulo, e eis que ele está orando. Ele diz: vai à rua direita, sabe o endereço, na casa de Judas, e pergunta pelo homem chamado Saulo, sabe o teu nome, e eis que ele está orando, sabe o que você está fazendo. Será que Deus não nos conhece nessa noite? Será que Deus não nos sonda nessa noite? Glória a Deus. Nós sabemos que há muito grão de areia na terra, mas quando você pergunta para um geólogo se há mais estrela no céu ou mais areia na terra, é cientificamente comprovado que há mais estrela no céu do que grão de areia na terra. Se você for à praia e pegar um punhado de areia, colocar sobre uma mesa de vidro, você vai ver muitos grãos de areia. Mas é cientificamente provado que há mais estrelas no céu do que areia na terra. E o Salmo 147, o verso 4, a Bíblia diz que Deus conta as estrelas e as chama pelo nome. Será que Deus não nos conhece nessa noite? Se Mateus 10:30 diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Nós servimos a um Deus grande, a um Deus poderoso. Nós estamos diante de um Deus que tudo pode, e nenhum dos pensamentos dele pode ser impedido. E que ele pode fazer nessa noite muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Ele pode fazer muito, muito mais. Louvado seja o nome eterno de nosso Deus. Deus, ele é poderoso, porque assim como ele acalmou a tempestade na vida do profeta Jonas, ele pode acalmar a tempestade das nossas vidas. Essa tempestade, ela não pode tirar o nosso sono. Porque tem tempestade, irmão, que é Deus que nos coloca. Deus chamou os discípulos e disse a eles: vamos atravessar para o outro lado da margem. Todos os discípulos entram no barco. Quando eles vão fazer a travessia, vem uma grande tempestade. Mas Jesus está no barco e ele acalma a tempestade. Agora, quando Jonas está no barco, ele se coloca na tempestade. Então tem tempestade que é Deus que nos coloca, e tem tempestade que é nós que nos colocamos. Assim foi com o profeta Jonas. Ele se colocou naquela tempestade. E quem nós estamos levando no barco? O profeta Jonas ou nosso Senhor e Salvador? Porque quando Deus está no barco, ainda que o mar esteja revolto, só basta uma palavra do nosso Deus.
Aleluia. para liberar sobre a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Eles tinham uma promessa. Vamos ao outro lado da margem. Em 2 Timóteo 2,13 diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É um Deus fiel. Aleluia. Jonas precisa entregar a mensagem. Meu Deus. Ele tem que colocar na mesa tudo aquilo que Deus colocou na despensa. Aleluia. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que está escrito. Jonas precisava pegar tudo que estava na despensa de Deus e colocar na mesa. Glória a Deus. Porque hoje nós estamos vendo um evangelho mirrado, um evangelho atrofiado, como o profano Geazi. Ele tinha aversão à viúva, mas adorava os enviados do rei da Síria. Nós precisamos voltar ao evangelho, porque estamos vendo muitas vezes trazendo um caldo venenoso. Tem morte na panela, mas nós precisamos do cereal do céu. Chega de bolinho com refrigerante, agora é para crescimento. Glória a Deus. Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra do nosso Deus, porque nós estamos vendo o púlpito virar balcão, nós estamos vendo o evangelho ser comercializado, os crentes viraram freguês e estão vendendo o evangelho barato, que não muda as pessoas, que não convence as pessoas do pecado. Nós estamos vivendo num tempo da teologia da prosperidade, e a teologia da prosperidade é assim: eu tinha um carro e agora eu tenho dois. Jesus me ensinou a conquistar. E o verdadeira essência do evangelho é assim: eu tinha 2 pães, agora eu tenho 1. Jesus me ensinou a dividir. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos voltar a viver a palavra. Aleluia. E a mensagem do profeta Jonas só tinha uma linha: 40 dias, viu? E se vocês não se arrependerem, vocês vão ver o que vai acontecer. Ele não queria que o povo se convertesse, eram os seus inimigos, mas ele precisava fazer o que o Senhor estava mandando. É por isso que eu digo que o cano, ele pode estar enferrujado, mas a água é limpa, a palavra. O canal pode estar enferrujado, mas a água é limpa, a palavra. Por isso precisamos pregar a palavra, porque quando a palavra é pregada, os anjos se alegram. Há um grande terremoto no inferno e os homens não têm como refutar, porque a palavra precisa ser pregada. E Jonas entra na cidade dizendo: 40 dias, viu? E se vocês não se arrependerem, vocês vão ver o que vai acontecer. E há muitos segredos na Bíblia: os números, os nomes, as cidades. E quando diz 40 dias, viu? Se vocês não se arrepender, o número 40 na Bíblia representa o fim da prova. Quando o 40 se manifesta, é o fim da prova. E ele entrou dizendo: olha, 40 dias, viu? E se vocês não se arrependerem, sabe quanto tempo durou o dilúvio? 40 dias e 40 noites. Depois de 40 dias e 40 noites, foi o fim da prova. Eles saíram daquela água. Sabe quanto tempo o povo andou no deserto? 40 anos no deserto, para depois eles chegarem a Canaã. Número 40 é o final da prova. Moisés, quando recebeu as tábuas da lei, ele passou 40 dias no monte, tanto que fizeram um bezerro de ouro e disseram: a esse Moisés não sabemos o que aconteceu, vamos fazer um Deus apalpável, a qual vai diante de nós. Jesus foi tentado no deserto 40 dias. Jesus foi tentado no deserto 40 dias. Elias passou 40 dias no Monte Horebe. Sabe quanto tempo Golias afrontou o povo de Deus? 40 dias. Porque quando 40 se manifesta, é o fim da prova. O 40 vai manifestar na tua vida. Vai ser o fim da prova. O tempo de cantar tem que chegar na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Deus eterno. Aleluia.
Jonas pregou o juízo. E o povo clamou por misericórdia. Jonas pregou condenação, mas Deus estava oferecendo perdão. Jonas procurou um lugar alto, destacado. Ele esperava que o fogo varresse aquela cidade e que o povo fosse destruído. Ele faz uma cabana e ele quer ver aquela cidade ser varrida pelo fogo. Mas o texto ressalta que o rei se arrependeu e apregoou o maior jejum da Bíblia. Até os animais, as crianças, todos jejuaram em prol do perdão de Deus. Porque o jejum, irmão, é fome de Deus. É quem quer compromisso com Deus. É quem quer a presença de Deus. E Deus, ele não é apático. Ele viu o arrependimento e a fé daquele povo. Aí Jonas 3,10 diz que Deus se arrependeu do mal que ia fazer. Mas Deus não se arrepende. 23,19 de Números diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Então essa palavra que Deus se arrependeu, no original é metanoia. Houve uma mudança. Ele suspendeu o castigo e liberou a sua misericórdia. Porque a palavra arrependimento no grego é metamelanoi. É quando a pessoa se arrepende de fato. Mas no caso do nosso Deus foi uma mudança. Ele suspende o pecado, o juízo, e libera o seu perdão sobre aquele povo. E Jonas, quando vê aquele povo se arrepender, a misericórdia de Deus sobre eles, Jonas, ele está abalado. Ele profetizou algo e aconteceu outro. Ele entra profetizando na cidade: 40 dias vocês vão ver o que vai acontecer se vocês não se arrependerem. E quando ele vê a misericórdia de Deus sobre o povo, ele pede para morrer. É um dos poucos que eu vejo frustrado com o sucesso da sua mensagem. Ele ganha uma cidade inteira, ao contrário de Noé, que Noé prega para a cidade não dá ouvidos, mas Noé consegue colocar sua família na arca. Noé consegue salvar sua família. Jonas consegue, através da sua mensagem, convencer uma cidade inteira. Deus faz nascer uma planta, ela dá sombra. Jonas só fica alegre quando é para ele. Aquela planta lhe fazia sombra, e aí Jonas se alegrou com aquela planta. No outro dia Deus manda um bicho que come aquela planta seca e morre. E Jonas fica furioso com Deus. E Deus pergunta a Jonas: você não plantou, você não regou, ela nasceu num dia, morreu no outro, e você tem compaixão da planta, mas o povo você quer que morra. 120 mil pessoas que não sabem discernir a sua mão direita da mão esquerda, fazendo uma referência às crianças. Deus estava dando uma chance para aquele povo. E quantas vezes nós temos uma chance, ou nós podemos dar uma chance através do nosso Deus, para que eles venham conhecer a verdade? Porque certamente você conhece alguém que morreu de Covid. E nós não morremos de Covid porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Aleluia. Porque o Senhor tem um plano na nossa vida. Porque o Senhor tem um chamado na nossa vida. Aleluia. Porque o Senhor tem nos guardado. A Bíblia diz no Salmo 20 e o verso 8 que uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé na presença do Senhor. Porque até aqui o Senhor, Ele tem nos sustentado. Aleluia. Em Mateus 12:41, eles dizem que o profeta Jonas pregou e o povo se arrependeu.
Eles olham para Jesus e dizem: eis aqui alguém que é maior que Jonas. Por quê? Porque os dois eram profetas, os dois eram da Galileia, mas Jesus é o Filho de Deus. Jonas trouxe uma mensagem de julgamento, Jesus trouxe uma mensagem de graça. Jonas, ele quase morre pelos seus pecados no ventre de um peixe. E Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Deus tremendo, aleluia. Jonas, ele não amava o povo a qual ele pregava, mas Jesus, ele te ama e morreu por mim e por você naquela cruz. Aleluia. E quando eu quero entender sobre a palavra amor, eu não vou ao dicionário, eu me volto para o Calvário e eu começo a entender o que é amor. Eu começo a entender o que Deus fez por mim e por você. Aleluia. Por mais que nós sofremos, por mais que nós passamos nessa terra, nós temos uma morada feita não por mão de homens, mas pelo próprio Deus, cujo artifício é Deus. Jonas esperava ver se Deus ia matar o povo, e Cristo na cruz perdoa os seus algozes e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Poderoso Deus, aleluia. Por isso nós precisamos conhecer a verdade, para que a verdade venha nos libertar. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio de Cristo. É por meio dele que nós chegamos ao trono do Pai. Louvado seja o nome do Deus eterno. Então Jesus, ele é maior do que Jonas, ele é maior do que qualquer outro profeta, porque ele deu a sua vida por mim e por você. Ele é o centro da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos Jesus nas entrelinhas, porque ele é o princípio de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o semente da mulher. Ele é a rocha ferida de Meribá. Ele é o sacerdote perfeito. Ele é o profeta poderoso como Moisés. Ele é o rebento de Jessé. Ele é o sucessor eterno. Ele é o rei dos reis. Ele é o rei perfeito. Ele é o monarca fiel. Ele é o escriba fiel. Ele é o grande resgatador. Ele é o grande restaurador. Ele é o grande intercessor. Ele é o grande pregador. Ele é o amado noivo da igreja. Ele é o grande general. Ele é o príncipe da paz. Ele é o pai da eternidade. Ele é a esperança de Israel. Ele é a glória viva de Israel. Ele é o eterno ancião. Ele é o esposo fiel. Ele é o grande missionário. Ele é o cidadão de Belém. Ele é o avivalista da obra de Deus. Ele é o homem cujo nome é novo. Ele é o sol da justiça. Ele é o Messias. Ele é o carpinteiro de Nazaré. Ele é o médico por excelência. Ele é o verbo de Deus. Ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Senhor que arrebatará a igreja. Ele é o Senhor que destruirá o anticristo pelo sopro da sua boca. Ele é o Senhor. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o grande advogado. Ele é o amor verdadeiro. Ele é o Senhor que virá com milhares de anjos, sentado no cavalo branco, e na altura da sua coxa, nas vestes, na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Rei dos reis,